audiobook Carregando a Cruz, Vencendo o Pecado. Autor: Pastor Álvaro de Souza. Capítulo 1. A verdade para a liberdade. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e quando for adulto, não se desviará dele. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Toda criança é dada por inocente quando desconhece a gravidade da situação que lhe pode levar a uma destruição e morte. Quando um bebê engatinha ao encontro do fogo, os pais, ao observar o perigo, correm para pegá-lo e retirar ele para longe, e tentam impedir que ele se aproxime do perigo que pode lhe custar a vida. Conforme vai crescendo, a criança vai tomando conhecimento da verdade e passa a ter responsabilidade de seus atos, retirando a totalidade de culpa nos pais. Na medida em que conhece a verdade, se retira para longe do perigo. Assim somos nós, quando confessamos a Jesus como Salvador. Antes de estudarmos a palavra de Deus, somos inocentes por não conhecer a verdade. Porém, quando conhecemos e praticamos o tal erro, somos considerados culpados e não podemos atribuir a culpa a nosso Pai, porque Ele nos disse o que é certo e errado através da sua palavra. A partir do instante em que a ciência toma conta da mente da criança, a total responsabilidade é da mesma, e não de seus pais. Isso pelo simples fato de terem ensinado e aplicado em sua casa o conselho de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e quando for adulto, não se desviará dele. No instante em que estivermos dentro da igreja e diante da palavra de Deus, a responsabilidade é de cada cristão. Porém, não isenta o pastor da culpa, porque ele deve ensinar a verdade. Caso não ensine a palavra de Deus, ou ensinar errado, também será condenado, talvez até com mais severidade. Mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Mateus, capítulo 18, versículo 6. Quando a criança tem conhecimento dos seus atos e os pais ensinaram o certo e o errado, a responsabilidade é totalmente dele. Exemplo: o cristão leu nas Escrituras Sagradas que não pode se exaltar, mas escutou ou soube que o seu pastor se exaltou no trânsito. Equivocadamente, ele acha normal e exalta-se também com alguém. Automaticamente, sem perceber, o pastor pecou 2 vezes, por ele mesmo e porque fez o seu membro pecar. O que quer dizer que também o imitador não é inocente. E qualquer que escandalizar
um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado no mar. Marcos, capítulo 9, versículo 42. Segundo caso. Os pais de um jovem são ex-fumantes e ensinaram ele que não se deve fumar porque causará câncer. E, por algum motivo, o jovem acaba provando um cigarro, mesmo tendo recebido a advertência. No entanto, as consequências serão todas dele, e não de seus pais ou pastor, que o ensinou dentro da verdade. Há caminhos que para o homem parecem direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Quando a criança não tem direção dos pais, ela tende a fazer todo tipo de travessura, sem querer pesar suas consequências. Quando decidimos trilhar o caminho do nosso próprio entendimento, imaginando ser a solução para os nossos problemas. Caminhos enganosos, pensamentos enganosos, sentimentos enganosos, que nos levarão a um fim enganoso, porque nosso coração é enganoso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem conhecerá? Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Amados irmãos, tenhamos a ciência que, quando lemos a Bíblia, depois da leitura, temos que ter o hábito de fazer uma reflexão em torno do que lemos. Meditar. Jesus disse claramente: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amados irmãos, com esta frase, Jesus estava a dizer ao povo que se quisesse ser igual a ele, passar pelos caminhos que ele passou, fazer as coisas que ele fez, viver como ele viveu, então cada um tinha que carregar a cruz. Em outras palavras, se alguém me seguir, será mal falado, será açoitado, será cuspido, será apedrejado, será odiado, será perseguido, será acusado, será condenado, passará por lutas, por decepções, desespero e até mesmo será morto. Isto pelo fato de a verdade de ser dita por si. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. É óbvio que a mesma estava a nos dizer: se a verdade entra dentro da pessoa, claramente a mentira terá de sair. Porquanto haverá uma colisão, e a partir desta colisão se manifestará uma ira dentro da pessoa. Pensando esta que a verdade
aparece para lhe fazer perder muitas coisas, não sabendo que, na verdade, não se trata de perda, mas sim de libertar-se. Eis a razão que, quando pregamos o Evangelho, muita gente não quer ouvir, porque pensam que a palavra lhes tirará tudo. Vejamos só, a palavra não tira nada de ninguém, que não seja a escravidão. Ela apenas liberta-nos de tudo quanto nos priva de seguir a Cristo, de tudo quanto nos cega. Eis a razão que causa uma imensa dissensão entre pessoas, inimizades e até mesmo ódio. Jesus disse: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada, palavra e dissensões nas famílias, e os seus inimigos serão os de sua própria casa. Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Próximo áudio, darei continuidade ao capítulo 1. Audiobook Carregando a Cruz.